Boa noite, meus irmãos. Como nos disse a Paula, é sempre motivo de muita alegria para nós nos reunirmos na Casa do Caminho e aproveitarmos esse momento de fortalecimento dos nossos espíritos para a nossa caminhada evolutiva, né? E principalmente uma caminhada alicerçada pelo conhecimento da doutrina espírita, que abre um leque de oportunidades para o nosso espírito e que nos possibilita entender qual é o nosso compromisso com a nossa jornada evolutiva. Então, nós só temos que agradecer a Deus, a Joana de Anjos, pela oportunidade de aqui estarmos. E o tema de hoje, então, é a reencarnação. Esse tema, ele é dentro do Livro dos Espíritos, ele é bem longo. Mas ele é um tema muito interessante, porque, por mais que já se tenha decorrido alguns milênios desde a vinda de Jesus, nós ainda nos deparamos com esses questionamentos se realmente a reencarnação é um fato, se realmente a reencarnação existe, se realmente nós somos espíritos reencarnantes. E eu acho que até caberia um questionamento aqui. Nós somos espíritos reencarnantes? Vamos tentar resolver essa incógnita, né? Então, o significado da palavra reencarnação é um conceito religioso e filosófico de que a alma ou a essência não física de um ser vivo inicia numa nova vida em um corpo físico diferente após a morte biológica. Essa jornada de renascimentos sucessivas é vista como uma oportunidade de aprendizado, expiação e evolução espiritual. Para muitos, essa temática da reencarnação, ela só está presente dentro dessa doutrina, filosofia e religião que é a doutrina espírita, como estrutura basilar. É só a doutrina espírita que nos traz essa realidade. Mas nós vamos verificar que não, né? Que já existiam no transcurso do tempo outros processos filosóficos, doutrinários e religiosos que acreditavam na reencarnação, inclusive a Igreja Católica, que no ano, se eu não estiver equivocada, de 573 ou 553, foi extirpada do conceito da doutrina católica por uma questão de um concílio a pedido do imperador que proibiu a presença desse termo dentro dos dogmas da Igreja Católica. E aí convido vocês a pesquisarem o porquê que foi retirada essa temática da Igreja Católica. Mas isso também não tem assim maior peso dentro do processo, a não ser pelo fato de que é impossível nós acreditarmos que os ensinamentos de Jesus não estejam calcados no processo da reencarnação. É necessário nós verificarmos que Jesus, apesar de não ter falado diretamente no processo da reencarnação, todo o seu ensinamento está baseado no processo da reencarnação. E aí nós vamos caminhando nessa faixa de entendimento e vamos chegar lá. A maioria dos processos religiosos acredita na ressurreição, né? Que é um conceito religioso de uma vida, que não existe uma vida após a morte. Ou seja, a ressurreição é o corpo que renasce, né? O espírito, a gente morre e o espírito retorna para o mesmo corpo. Aqui deve ter acontecido uma falha no processo da definição de ressurreição. Mas só que se a gente for parar para pensar, isso é um processo impossível, né? Porque o corpo sofre a destruição, né? E principalmente hoje, que nós estamos utilizando a cremação, como é que nós vamos reorganizar o nosso corpo para poder ressuscitar? Ou seja, ressuscitar é voltar para o corpo que nós perdemos, né? E aí nós vamos lembrar lá dos egípcios, né? E de outros povos antes dos egípcios que faziam a mumificação. Mas eu gostaria de abrir um parênteses. Dentro do processo da reencarnação, nós vamos encontrar algumas
nuances dentro do hinduísmo, do budismo, tá? E aí se coloca que esse entendimento não está dentro do cristianismo, mas o espiritismo é uma doutrina cristã. Ela está baseada na mensagem de Jesus. E aí existe um momento. Vou falar primeiro da mumificação. Então, assim, os egípcios faziam a mumificação e guardavam todos os pertences dos faraós, pensando, bom, ele vai retornar para aquele corpo e ele vai precisar dos seus pertences. Só que os milênios se passaram, né? E só quem descobriu os restos mortais dos faraós e os seus pertences foram os historiadores, os antropólogos, né? E um povo antes dos egípcios, também 7.000 anos antes, também utilizava essa mesma técnica, esperando que o espírito retornasse para aquele corpo. Tá? Só que isso não é possível, porque o corpo vai sofrer a decomposição que é natural do seu processo. Certo? Então, só que existe uma questão dentro da ressurreição que é interessante. Eles acreditam, as religiões, as filosofias que têm como base a crença na ressurreição, eles acreditam que vai haver uma manifestação do Criador e o Criador vai reorganizar a estrutura molecular que foi deteriorada para que o espírito retorne. Mas aí nós vamos encontrar na própria vida de Jesus, no próprio momento em que Jesus esteve sobre o planeta, um momento muito que grifa muito essa questão da reencarnação. Um deles é quando ele comunica aos seus discípulos que Elias já havia retornado e que o povo não o havia reconhecido. Elias era um profeta. E que retorna como João Batista, preparando a manifestação da mensagem de Jesus, que Elias também havia feito. Então, nesse momento em que ele diz, Elias já veio e vocês não o reconheceram e ainda o fizeram sofrer, ele está falando indiretamente de quê? Da reencarnação. Então, muitas vezes nós encontramos assim, não, Jesus nunca tocou nessa questão da reencarnação, mas está comprovado nessa fala de Jesus com relação a Elias. E um outro momento muito importante é quando o doutor da lei, Nicodemos, na calada da noite, sobre os mantos do disfarce, vai procurar Jesus, porque ele fica muito impressionado com Jesus e reconhece que Jesus tinha alguma coisa realmente de importante para trazer, que realmente ele era o mestre, que realmente ele era o rabi. Né? E ele vai na calada da noite para não ser identificado pelos seus pares. E ele questiona Jesus, como é possível um homem velho retornar ao ventre materno? O questionamento é justo, né? Como é que uma pessoa adulta pode retornar ao ventre materno para renascer? Só que Jesus diz a ele, mas tu és o doutor da lei e não sabes o que tá sobre isso? É óbvio que não poderia um adulto retornar ao ventre materno para nascer de novo. Que existiria um processo que ainda não estava identificado claramente, mas que era um processo real, que era a reencarnação. E aí, a própria mensagem de Jesus também, quando ele vai falar com seus apóstolos, ele diz, tudo o que eu sei, eu já vos passei. Ainda não falei abertamente a todos, mas um tempo virá em que toda a verdade será espraiada. E esse tempo surge com a codificação do Espiritismo, através da estrutura do Pentateuco, em que nós abrimos as obras do Kardec, ditadas pelos Espíritos,
desencarnados, a grande maioria, né, deste planeta, trazendo a realidade da vida espiritual e ensinando aquilo que Jesus não conseguiu trazer abertamente para todo mundo. Então, a reencarnação é uma realidade. Mas por que a reencarnação é uma realidade? Vamos pensar. Se nós vivemos uma única vida e depois voltamos ao plano espiritual e um espírito novo é criado para viver no nosso planeta, como nós vamos atingir o progresso? Como que o mundo vai evoluir? Se os espíritos que estão chegando depois de nós são outros. Não existe sequência do processo da caminhada, né? Antes de eu chegar nessa questão da lei do progresso, eu quero tocar num assunto. Muitas religiões alegam, mas Jesus ressuscitou. Né? Lembra quando Maria de Magdala chega no túmulo de Jesus, o encontra vazio. E logo em seguida ela enxerga Jesus e Jesus diz: não me toques, porque ainda não fui ao meu Pai. E todo mundo crê que Jesus ressuscitou. Dentro da doutrina espírita, essa personalidade, que foi o espírito de maior galardão que existiu sobre o planeta, não ressuscitou. Ele tem estruturas e potencialidades e dons que permitiram a sua materialização perispirítica para que ele fosse visto pelos seus apóstolos, por exemplo, pelos seus companheiros de jornada, por exemplo. Mas não ressuscitou, ele não reativou o seu corpo. Ele se materializou. E aí, então, aqui nós vamos para uma questão importante. Por isso é importante os grupos de estudo, para que nós possamos entender que fenomenologia é essa, que é a materialização. Tá? Então, estendo aqui o nosso convite para participarem do grupo de estudo, para se apropriarem desses ensinamentos. Mas só Jesus, que nós conhecemos, teve essa capacidade, né, de poder se fazer tangível mesmo depois da sua morte. Então, agora nós vamos entrar na questão da reencarnação propriamente dita. A reencarnação é uma manifestação do amor de Deus a todos os seus filhos e faz parte do processo da lei natural. Dentro das leis morais que compõem a doutrina espírita e estão no Pentateuco, tem a lei da justiça, a lei do progresso e a lei da igualdade. Se a reencarnação não fosse um fato, não existia lei de justiça. Por quê? Deus, então, é parcial, né? Ele escolheu alguns espíritos criou alguns espíritos com grandes potencialidades e outros dentro de uma área de primitividade. Ou seja, aqueles espíritos que nasceram ainda quando o mundo estava sendo forjado, né, o planeta Terra estava sendo forjado, eram espíritos primitivos. Que justiça existiria no amor de Deus se ele coloca aqueles espíritos naquela condição e eles vão passar a eternidade naquela condição de primitivos? E aí, repetidamente, Deus deve ter pensado assim: não, agora eu preciso de um espírito que seja mais evoluído, que traga a evolução para o planeta. Então, ele cria um outro espírito. Não existe justiça. Não existe amor. E uma das características fundamentais do Criador é o amor. É que seus filhos, que somos todos nós, estamos numa trajetória semelhantes, ou seja, o progresso espiritual é uma característica de todos os filhos de Deus, de todos os seres criados por Deus. Aí está presente a justiça divina. E essa característica nós vamos também perceber na lei do progresso. Como que o espírito vai progredir se ele está destinado a viver uma única vida
e ele não consegue experienciar o tempo suficiente para fazer o seu crescimento espiritual. Aqueles espíritos que estão no processo da primitividade, há milênios de anos, viviam o quê? 20 anos, com muita sorte, né? Hoje nós temos pessoas que vivem 100 e poucos anos. Então é necessário um tempo para que nós possamos ter esse processo do progresso. E mais uma vez, então, aí está tangenciado o amor divino. Todos, está no livro, na doutrina espírita, nas obras básicas, todos fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, o nosso ponto de partida é o mesmo. Porque isso traduz o amor divino para conosco. Então, não descartar a possibilidade da reencarnação é dizer que Deus é um ser, entre aspas, parcial. Ele tem os seus preferidos, né? Porque alguns têm todos os bens materiais, gozam de todo o conforto possível, enquanto os outros passam por todas as dificuldades, às vezes inimagináveis para nós. E como é que nós não vamos duvidar desse amor divino se nós vamos viver só uma reencarnação nesses momentos de dificuldade? Por isso, nós encontramos muitos irmãos nossos que negam a existência de Deus porque não acreditam na reencarnação. A vida tem que ser vivida porque nós só vivemos uma vez. Então, nós temos que acreditar, bom, realmente, ele está certo. Se nós só vivemos uma vez, por que eu vou me preocupar em ser um espírito que se preocupa em fazer o bem, em desenvolver o conhecimento, em me aprimorar, enquanto eu vejo pessoas que estão confortavelmente experienciando a sua vida e vão voltar para a espiritualidade na mesma condição que eu e nunca mais vão retornar para a vida. Mas a doutrina espírita vem nos dizer, não, a reencarnação é um fato, porque através dela, nós que partimos da condição de primitividade, vamos experienciando as nossas existências, vamos nos distanciando daquele espírito primitivo e vamos adquirindo a maturidade espiritual até chegarmos a um estado evolutivo, quiçá, de espíritos puros, como foi o Mestre. O Mestre Jesus nos diz, tudo o que eu faço, vocês também poderão fazer. Mas como é que nós vamos fazer tudo que Jesus faz se nós não temos a maturidade espiritual que Jesus detém? Nós precisamos das experiências reencarnatórias, das sucessivas reencarnações, para chegarmos à condição de espíritos puros. Então, lembrando da Elisa, né? Nós não vamos chegar... Desculpa, não foi a Elisa. Nós não vamos chegar na espiritualidade e vamos dizer, bom, eu vivi essa reencarnação, agora eu vou dormir o meu sono eterno. Não existe. Nós vamos chegar na espiritualidade e o que nós vamos fazer? Continuar trabalhando. Por quê? Porque se trabalha aqui para o nosso processo evolutivo e se trabalha na espiritualidade para o nosso processo evolutivo, para poder reencarnar e dizer, bom, lá na espiritualidade, mesmo que inconscientemente, eu já adquiri conhecimento para nessa reencarnação ser melhor que a reencarnação que passou. É assim que nós evoluímos. É assim que nós nos distanciamos da primitividade e vamos assumindo a nossa maturidade espiritual através da reencarnação. E por isso está dentro dos conceitos das leis de Deus a lei da igualdade. Ou seja, não interessa se nós somos brancos, pretos, amarelos, baixo, gordo, não importa. O que rege a essência do espírito é a igualdade. Todos temos as mesmas possibilidades no processo evolutivo. Eu posso hoje estar passando pelas dificuldades dentro do meu processo reencarnatório. Posso estar passando dificuldades de doenças, de dificuldades financeiras, em relação a outros irmãos que têm outras condições. Mas isso é um instrumento de maturação do meu espírito, para que eu possa me tornar um espírito melhor.
E como disse o João, e a Ana também falou, né, não significa que aquele nosso irmão que está na abastança seja feliz. Porque também estar na abastança é um exercício de prova. Por quê? Porque aquele irmão que tem uma condição financeira melhor, mas não utiliza esse instrumento em benefício do contexto em que ele vive, ele tem outras dificuldades que muitas vezes as pessoas que têm uma situação mais difícil financeiramente não percebem. Não tem. Então, cada um de nós vai experienciar o seu processo reencarnatório naquela escola que lhe vai propiciar o amadurecimento necessário para, quando sair desta vida, sair melhor do que quando aqui chegou. Então, essa é a função da reencarnação. A reencarnação não é um instrumento punitivo. Deus me colocou no planeta Terra só para que eu sofresse. Não. Deus nos colocou no planeta Terra para que nós nos educássemos. A vida, através da reencarnação, é processo de educação, de burilamento do nosso espírito. Nós somos uma pérola rústica, que vamos sendo lapidados através do processo da reencarnação. Então, a reencarnação, meus queridos, é uma bênção. A reencarnação é a possibilidade que nós temos de nos tornarmos, de nos libertarmos e nos distanciarmos das nossas condições de primitividade e forjarmos, aprimorarmos o nosso DNA divino, para que nós consigamos nos tornar espíritos superiores. Eu desejo ser um espírito superior. E acredito que todos nós que aqui estamos também desejamos. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer de um dia para o outro. Porque nós ainda trazemos o nosso arcabouço espiritual, aquelas condições que nos prendiam nas reencarnações passadas. Né? Então, os engenheiros espirituais disseram assim, olha, dona Rosângela, a senhora vai reencarnar com a família X, com essas condições, vai passar por essas dificuldades, mas a senhora vai estar lá na casa espírita, forjando o seu espírito no conhecimento espiritual para sair dessa vida atual melhor do que quando aqui chegou. Essa é a condição e o objetivo do processo reencarnatório. E aí, quando nós pegamos assim, não, mas como... eu tenho... Aí cai numa questão interessante. Mas eu tenho muitas reencarnações para melhorar. Por que eu vou ter pressa? Eu vou continuar sendo aquela mesma personalidade que eu fui na reencarnação passada, porque eu não tenho pressa. Sei que eu vou um dia ser um espírito puro mesmo, né? E eu me comprazo com aquela personalidade que eu fui na reencarnação passada e eu insisto em ser aquela personalidade. O que acontece? Quando eu chego na espiritualidade, os espíritos que foram os nossos tutores espirituais vão dizer, bom, dona Rosângela, a senhora não aproveitou a reencarnação passada. Foi reprovada na escola. Lamento lhe informar, a senhora vai ter que repetir o ano. Só que as provas vão ser mais difíceis para forjar o espírito. E isso não significa mais difíceis. Então vou passar necessidade material, vou passar fome. Não significa isso. Pode ser que os engenheiros espirituais cheguem para nós e dizem assim, olha, você vai ter patrimônio. E o que você vai fazer com esse patrimônio que você vai ter? Vai dizer o que você será no futuro. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades da reencarnação como uma possibilidade de chegar à conclusão assim, eu preciso reencarnar. Eu preciso experienciar a minha vida da melhor forma possível, com as minhas lutas, com as minhas dificuldades. E ainda, como disse a Paula, levantar as mãos para os céus e, Senhor, obrigado. Porque eu nasci. Obrigada pelo pai e pela mãe que eu tenho, porque foram eles, é o pai e a mãe que eu merecia ter. Pelos filhos que eu tenho, pelo marido que eu tenho, pelos meus companheiros de trabalho, porque são eles os instrumentos de forjamento do nosso espírito.
Então, ninguém está onde está por acidente. Ninguém nasce no Brasil por acidente. Ninguém nasce e mora em Viamão por acidente. Nós estamos aonde nós precisamos estar para forjar o nosso espírito, para lastrear o nosso espírito com aquele amadurecimento espiritual necessário para sairmos dessa vida melhor que quando nós aqui chegamos. Uma amiga uma vez me perguntou: o que tu quer da vida? E eu disse para ela: eu quero sair daqui melhor do que quando eu cheguei. Porque se eu tiver que chegar na espiritualidade e eles forem puxar meu diário, espero que lá tenha apontamentos favoráveis. Por quê? Porque eu preciso sair melhor do que quando eu cheguei. Se eu estou voltando do mesmo jeito que eu cheguei, estou reprovada. Então, a reencarnação tem essa missão, tem essa tarefa. Então, gente, não tem como nós dizermos que a mensagem de Jesus não está lastreada no processo da reencarnação. Ele pode não ter falado claramente, e ele fez esse alerta, mas quando ele diz sedes perfeitos, como é que nós vamos ser perfeitos se nós vivemos uma única vida? Nós precisamos, para ser perfeitos, né, ir nos burilando, e decapando aquelas arestas que ainda nos criam dificuldades. Então, eu preciso das vidas sucessivas. E preciso valorizar o meu processo reencarnatório. Por isso, e aqui vamos tocar num assunto importante, essa questão do suicídio é tão doloroso. Por quê? Porque existem milhões de espíritos esperando para reencarnar. E nós fomos agraciados com a possibilidade da reencarnação. Então, quando nós sentimos que nós não estamos bem, que estamos sendo induzidos por esse pensamento destrutivo, vamos procurar ajuda. E lembrar que existe uma fila de espíritos esperando para reencarnar. Se eu não me engano, o Divaldo colocou que algum tempo atrás eram 30 anos para os espíritos reencarnarem. E atualmente são 150 anos. É um século e meio. E nós vamos botar fora essa oportunidade. Vamos buscar apoio. Se nós soubermos de alguém que está com esse problema, vamos auxiliar. Não, nós não vamos fazer o papel de terapeuta, mas vamos indicar a casa espírita, procurem ajuda. Por quê? Não vamos desperdiçar a oportunidade do processo reencarnatório. Porque a vida é uma bênção. E nós fomos escolhidos e tutelados pelas oportunidades reencarnatórias. E aí, para surpresa minha, eu encontrei esse poema da Cora Coralina, que é uma poetisa goiana, e que eu nem sabia que ela era espírita, na verdade. Ela publicou seu primeiro livro com 71 anos. Era ela doceira, uma pessoa simplíssima em Goiás. E ela começa esse poema falando assim: eu voltarei. Meu companheiro de vida será um homem corajoso, de trabalho, servidor do próximo, honesto e simples e de pensamentos limpos. Seremos padeiros e teremos padarias, meus filhos à nossa volta. Cada nascer de um filho será marcado com um plantio de uma árvore simbólica. A árvore do Paulo, a árvore do Manuel, a árvore da Ruth, a árvore da Roseta. Seremos alegres e estaremos sempre a cantar. Nossas panificadoras terão feixes de trigo enfeitando as suas portas. Teremos uma fazenda e um horto florestal. Plantaremos o mogno, o jacarandá, o pau-ferro, o pau-brasil, a aroeira e o cedro. Plantarei árvores para gerações futuras. Meus filhos plantarão o trigo e o milho e serão padeiros. Terão moinhos, serrarias e panificadoras.
deixarei no mundo uma vasta descendência de homens e mulheres ligados profundamente ao trabalho, à terra, que os ensinarei a amar. Eu morrerei tranquilamente, dentro de um campo de trigo ou milharal, ouvindo ao longe o cântico alegre dos ceifeiros. Eu voltarei. A pedra do meu túmulo será enfeitada de espigas de trigo e cereais quebrados. Minha oferta póstuma às formigas, que têm suas casinhas sob terra, e os pássaros cantores têm seus ninhos nas altas e floridas frondes. Eu voltarei. Todos nós certamente voltaremos a este chão ou a qualquer outro deste universo infinito. A reencarnação é lei divina. E todos estamos sujeitos a ela, querendo ou não, tendo consciência disso ou não. O Criador nos dá a chance de continuar na próxima existência aquilo que não pudemos lograr. O Criador abre sempre a porta do arrependimento, da oportunidade, da reparação, àquele que deseja volver aos braços seguros do seu amor. Se porventura, na existência atual, teus sonhos maiores parecem ser arrancados do teu coração, confie em Deus. Se vês teus planos de felicidade partirem para longe, embarcados nas caravelas da enfermidade, do sofrimento profundo, segue confiando em Deus. Se percebe ainda que não lograrás nessa vida a alegria que planejaste no ímã do teu coração para ti e para os teus, tem calma, confia em Deus. Vê a lida atual apenas como um capítulo breve da grande obra do teu existir como espírito imortal. Guarda teus sonhos e resiste à dor, sem amargura, sem revolta, compreendendo que é o braço apertado do sofrer que nos faz mais fortes. Mas, e mais, preparados para merecer e conquistar a aventura maior. Tenha certeza que o sol volverá, o sorriso surgirá, e tu também, viajor universal do tempo, voltarás. A reencarnação somos todos nós voltando. Graças ao Pai, que a nossa escola da vida se faz através do processo reencarnatório. Obrigado, meus irmãos.